Livro de Salvador Gentili, Senzala, capítulo 5, A Grande Decisão. Já anoitecia e Alberto ficara horas que lhe pareceram uma eternidade mergulhado em penosa reflexão. Recusou o jantar que a genitora lhe ofereceu e, tomando-a pela mão, sentou-a no sofá ao seu lado. Mamãe, disse tristemente, não temos outro caminho que o de castigar Juvenal. Não podemos dizer também aos nossos homens o que ocorreu aqui, sob pena de diluir-se a nossa autoridade. E quem se incumbirá de infligir-lhe o castigo? Respondeu Dona Maria Cristina. Romualdo deverá receber essa tarefa, sentenciou o jovem. E se ele se recusar? Obtemperou a senhora Souza. Confiemos que isso não ocorra, entretanto, se ocorrer, não poderei voltar atrás e terei forçosamente de tomar outra decisão, talvez mais injusta, para que não se quebre a nossa disciplina. Bem, meu filho, respondeu-lhe a genitora, confiemos em Deus que tudo sairá bem. Afinal, nosso desejo é de que a paz de todos não sofra prejuízos irreparáveis. Romualdo, conquanto jovem, é sábio e humilde e talvez se sujeite ao sacrifício de castigar um amigo sem culpa. Terá que perguntar-se a si mesmo quanto à ordem estranha recebida e queira Deus, talvez perceba que o problema de Juvenal tem um sentido maior que um castigo inexplicável. Nunca chibataríamos ninguém. Chegado esse momento terrível, Romualdo deverá dar-nos crédito de lhe pedirmos esse absurdo. Deixe-me a sós, mamãe, pediu o jovem. Mandarei chamar Romualdo e será conveniente que a senhora não sofra a cena desagradável desta injustiça ou episódios imprevisíveis que possa advir. Dona Maria Cristina retirou-se e Alberto expediu ordens para que Romualdo viesse à sua presença sem tardança. Nessa altura, Souza regressava com Sálvios e se distraía na sala examinando com imensa saudade todas as peças e particularidades do aposento, deixando inebriar-se por recordações felizes dos dias passados que já lhe pareciam tão distantes. Foi a entrada de Romualdo, chapéu de palha à mão e delicadamente pedindo permissão para fazê-lo, que o tirou do mundo de sonhos em que tão feliz mergulhara por momentos. Alberto mandou que o capataz entrasse e, tendo-o à sua frente, sem mais delongas, feriu de pronto o assunto. Romualdo, disse, das ordens que vou lhe dar neste momento, reservo-me o direito de maiores explicações, nem desejo debater a sua certeza. Simplesmente quero que me atenda com respeito, sabedor que elas me magoam muito, mas que não tem outra alternativa. O capataz, pelo tom grave e solene com que Alberto lhe falava, estremeceu, adivinhando complicações. O próprio Souza, que não pudera acompanhar o diálogo de mãe e filho, surpreendeu-se com aquela manifestação esquisita do jovem.
Quero que você, Romualdo, aplique em Juvenal o castigo de 30 chibatadas à frente de todos os demais servidores da fazenda. Consta que ele induziu Ismália, uma escrava do barão Macedo, a fugir para se juntarem, e como isso é muito grave, não posso deixar de infligir-lhe uma punição, sob pena de degenerar-se a disciplina e o respeito que não podem faltar nesta propriedade com relação a nós e com relação aos outros. Romualdo quedou-se como que petrificado diante da ordem recebida e da notícia que sabia não corresponder à verdade. A sua cabeça parecia girar, incapacitando-o de raciocinar com lógica. Mas, como Alberto, com um olhar grave, aguardava-lhe a resposta, cobrou ânimo e respondeu: Mas, doutor Alberto, não temos aqui nem chibata, nem pelourinho. Pois arranje uma e plante um tronco no pátio da colônia. Respondeu Alberto, pondo mais firmeza na voz. Mas, doutor Alberto, eu não poderei bater em Juvenal, a quem quero como se fosse um irmão. Eu nunca mais me perdoaria. Por favor, não me peça isso. O Senhor tem o direito de decidir sobre nós todos. Contudo, poupe-me a ingratidão de não atendê-lo. Não posso bater em Juvenal, não terei forças para isso. Exclamou Romualdo em prantos, com a voz entrecortada pela profunda emoção que experimentava. Como? Não vai atender-me? Eu lhe ordeno, Romualdo, quase gritou Alberto. Sousa, junto de Sálvios, que lhe observava as reações, estava estupefato. Aquele diálogo, que pensara nunca viesse a ser travado naquela fazenda, soava em seus ouvidos como o troar de canhões destruidores. O negro, que já se encontrava de joelhos, amassando entre as mãos nervosamente o chapéu de palha, tremia como uma criança. A voz firme e decidida de Alberto infundia-lhe terror e tinha-se a impressão que o moço sentia o mundo desabar sobre a sua cabeça. Alberto fazia uma força infinita para manter a atitude, tendo a seus pés o pobre homem aniquilado. O sangue lhe latejava nas têmporas pela emoção interior que o invadia face à nova decisão que teria de tomar ante a reação de Romualdo. Havia medo em todos os corações, medo e expectativa. Não posso, disse Romualdo soluçante. Pode castigar-me por desobedecer-lhe as ordens, meu senhor, mas não posso. Faça de mim o que quiser, mas não me deixe manchar as mãos com o sangue de um pobre irmão. Nunca tive nada além das alegrias dessa fazenda, e ainda que deva perder a vida, não quero perder o respeito a mim mesmo. Alberto não compreendeu as últimas palavras do capataz e deixou que uma onda de indignação lhe subisse à cabeça. Afinal, pensou, que tanto valor poderia uma criatura cativa dar a si mesmo a ponto de preferir faltar ao respeito com os benfeitores? Não estaria Romualdo ultrapassando as fronteiras da liberalidade? Pois
Eu sinto muito a sua indisciplina e revolta e tiro-o do serviço de capataz desta fazenda, exclamou Alberto, agora um tanto irritado. Recolha-se à sua casa e se considere preso até que eu resolva o que fazer com você. Não vou admitir que se negue a uma ordem minha. Você está aqui para cumpri-la e não para ajustá-la aos seus sentimentos. Saia daqui e guarde silêncio do que se passou, pois não pretendo que saibam que você me desobedeceu, criando-me um problema muito maior. Romualdo, arrasado, sentindo as vibrações do pronunciamento duro de Alberto, amedrontado pelas consequências de seu gesto, esgueirou-se como um felino e deixou a sala. Saindo da casa, atirou-se sobre a grama fria, chorando como uma criança de quem tivessem tirado todos os brinquedos. Alberto quedou-se imóvel e pensativo, com as faces vermelhas pela emoção entremeada de indignação e de pavor. Que iria fazer? Como solucionar agora o problema? A quem confiaria o castigo? Essas interrogações cruzavam em sua cabeça como blocos de pedra a despencarem da montanha, arrastando-se numa avalanche sem fim. Souza não sabia o que pensar, não pudera, diante da cena inusitada, esboçar qualquer gesto. As únicas reações que puderam aflorar estavam expressas nas lágrimas que lhe molhavam o rosto. Que caminhos terríveis se abriam, que consequências funestas se desenrolavam. Ah, pensava ele, até onde se estenderia esse pesadelo? Salve-os, que a tudo acompanhava com serenidade, acercou-se de Souza, colocando carinhosamente a mão sobre o ombro do amigo e trazendo-o mansamente junto a si. Calma, Souza, disse ele com ternura, tentando apagar o incêndio de inquietação que lavrava dentro dele. Meu filho não pode fazer isso, salve-os. Romualdo sempre foi um servidor humilde e deu sua vida inteira a nós todos. Nunca reclamou, nunca deixou de cumprir a mínima ordem com um sorriso de alegria. Meu filho errou, salve-os. Errou outra vez. Queira Deus que os erros não se encadeiem e a ruína se abata sobre todos. Que podemos fazer, amigo? Nada, respondeu Salvius, e eu o aconselho a aquietar-se e a pensar serenamente. Todos os que aqui permanecem estão ligados por laços poderosos do passado. Numa experiência que tem os seus momentos supremos de decisões, onde cada um se expressa dentro das próprias posses evolutivas, com plena liberdade de dar os próprios passos e de escolher os próprios caminhos. Ademais, Souza, nem sempre sabemos discriminar o certo e o errado, porque nos inclinamos para as próprias soluções. Conquanto lhe pareça um paradoxo, digo-lhe que quem cometeu erro maior foi Romualdo. Alberto está enquadrado dentro de uma realidade, submetendo-se a um papel que lhe repugna, mas tem em vista um fim superior, que é a preservação do bem de todos. Romualdo, no entanto, deixou-se tocar pelo sentimentalismo
justo nos momentos apropriados e dentro do espírito do dever e da disciplina, porém injusto agora, quando não aceitou a sua cota de sacrifício e não confiou no amigo e benfeitor que encontraria na sua compreensão, ou melhor dito, no seu dever indeclinável de cumprir a estranha ordem, a melhor solução para a situação presente. Romualdo desertou Souza. Perdeu o posto no qual sempre foi e poderia continuar a ser o protetor de centenas dos seus irmãos, e pior que isso, deixou-o vago para não sabermos quem ocupar. Surrando Juvenal, seus braços seriam benignos e o episódio não passaria a ser mais que uma cena vergonhosa que o tempo facilmente apagaria. Deixando de surrá-lo, entregou-o aos braços de desconhecidos. Oremos, meu amigo, e não deixemos nos envolver em vibrações de inquietação desnecessária e muitas vezes injusta. Os nossos amigos encarnados vivem uma experiência necessária e cada um deverá cumprir o seu papel. Quer voltar? Perguntou Sálvios paternalmente, depois de uma pequena pausa que dera ao amigo para recompor-se. Por favor, Sálvios, deixe-me ficar, implorou Souza. Acho que enlouqueceria se deixasse agora o palco desta tragédia. Mas eu lhe previno que as emoções das horas seguintes serão muito fortes e você terá necessidade de submeter a elas com muita calma, explicou o mentor. Jesus me ajudará, respondeu Souza, soluçante, retirando-se com Sálvios para o exterior da habitação. Alberto estava só na sala. Quando Romualdo se retirou, manteve-se por alguns instantes sob controle emocional, todavia não resistiu por muito tempo e debruçou sobre a mesa, chorando desesperadamente. Dona Maria Cristina, que vira o capataz sair, entrou no aposento e, ante o filho prostrado, imerso em pranto doloroso, acercou-se dele por trás, tocou-lhe os ombros com as mãos delicadas, como para confortá-lo. Mamãe, e agora? Exclamou o moço entre lágrimas. Como iremos solucionar o problema? Romualdo negou-se a obedecer às minhas ordens. Quem açoitará Juvenal? Oh, mamãe, continuou o jovem depois de breve pausa. Acho que está se desencadeando sobre nós uma infelicidade sem limites. Acalme-se, meu filho, disse a genitora bondosamente, retendo com esforço as lágrimas e fazendo uma força infinita para controlar-se, a fim de sustentar o filho. Confiemos que tudo nos saia bem. Afinal, você procurou a melhor solução sem espírito de maldade. Acho que era o melhor caminho a seguir, e se surgiram obstáculos, cabe-nos removê-los e não sentarmos-nos na estrada para chorarmos improficuamente. Descanse um pouco, amanhã cuidaremos disso. E, levantando carinhosamente o filho, acompanhou-o ao quarto. Ao deixar a casa grande, Romualdo atirou-se sobre a grama do canteiro a chorar convulsivamente e assim ficou por quase uma hora, incapaz de coordenar os próprios pensamentos.
Quando serenou um pouco o espírito, levantou-se cambaleante e foi à procura do tio Henrique. Lembrou-se do amigo compreensivo e generoso e decidiu buscar-lhe a companhia para aconselhar-se. Tio Henrique, a essa hora, estava sentado à porta da casa com o olhar perdido na imensidão do céu. Ao ver Romualdo, sobressaltou-se pelo aspecto deplorável que apresentava. Faces traumatizadas pelo desespero e olhos com gestos de chorar. Tio Henrique, foi dizendo Romualdo à medida que se aproximava, incapaz de conter-se. Uma desgraça se abateu sobre todos nós. O Dr. Alberto proibiu-me de contar, mas vou desobedecê-lo outra vez, porque sei que o Senhor saberá guardar segredo. O que está se passando, meu filho? Inquiriu tio Henrique, erguendo-se e sustentando-o entre os braços magros e trementes. Acusaram Juvenal de estar encorajando Ismália, aquela escrava do barão Macedo, para fugir com ele, e o Dr. Alberto mandou-me dar-lhe 30 chibatadas. As palavras de Romualdo caíam no espírito do velho como ácido, mas na sua sabedoria controlou-se, convidando o amigo para sentar-se junto dele à soleira da porta. O patrão encarregou-me de aplicar o castigo e eu me recusei. Destituiu-me da posição de capataz e mandou que eu me recolhesse preso em minha casa até que resolva o que fazer comigo. O que está acontecendo, tio Henrique? O velho deixou-se imergir em alguns instantes de reflexão, como a perscrutar os arcanos daquela situação terrível que representava uma transformação inesperada na vida de todos. Olhou o céu coberto de estrelas que cintilavam em miríades de pontículos luminosos na noite clara em que a lua cheia derramava seus raios sobre os campos, transformando as copas das árvores em umbelas fluorescentes. Acho que posso adivinhar o que se passa, disse finalmente. Esta tarde, o barão Macedo esteve na fazenda em companhia do seu capataz. Eu os vi daqui quando se dirigiam à casa grande, onde permaneceram só por breves minutos. Essa velha víbora deve ter inventado a intriga contra nosso Juvenal e, quem sabe, ameaçado os patrões. Há 20 anos esse homem desnaturado vem tentando destruir-nos. Nunca desistiu disso, mas tinha que enfrentar a firmeza do coronel Souza e nunca conseguiu nada. Pode estar certo, meu filho, que esse golpe veio por ele. Nesta altura, aproximavam-se Souza e Sálvios, que passaram a ouvir a conversação. Só pode ser isto, tio Henrique. Só pode ter sido o veneno dessa víbora, exclamou Romualdo e continuou. Que faremos agora? Tio Henrique deixou a pergunta pairando no ar por alguns momentos e fixou Romualdo nos olhos, onde o medo fizera morada. Meu filho, disse o preto velho, aprendi com a vida a aceitar as coisas que nos chegam e contra as quais somos impotentes. Aprendi também a não enganar-me com desculpas que justificassem os erros.
Digo-lhe que você foi muito infeliz, recusando-se a cumprir as ordens do patrão. Você devia ter confiado mais nele e aceitar a possibilidade muito justa de que alguma coisa grave deveria estar acontecendo para que ele tomasse essa atitude. Quem é mau, e o moço sempre bom, e estou certo que a medida devia lhe doer muito, muito mais talvez que em nós mesmos, porque diante de Deus Ele é o responsável pelas nossas vidas. Ninguém ama um filho como o pai, e no entanto, basta às vezes o genitor tem que sacar a cinta para um corretivo ao filho desobediente. Não faz isso por vingança ou por maldade, faz sabendo que melhor é levar algumas leves lambadas em casa e aprender do que ter que aprender lá fora com o mundo, muitas vezes com lágrimas. Juvenal arriscou-se, meu filho. A sua inquietação fê-lo querer demais. Nas suas mãos tenho certeza de que o castigo lhe seria brando e, é possível, até os nossos poderiam compreender. Não digo isso para torturá-lo, contudo, imagine se o patrão contrata um desses brancos sanguinários que enxameiam por aí para aplicar o castigo. Não seria pior? À medida que tio Henrique falava, Romualdo caía em si da sua precipitação. Sentiu vontade de voltar correndo para a casa grande e pedir perdão ao Dr. Alberto, mas imaginando-o muito irritado, decidiu aguardar o dia seguinte. O que devo fazer, tio Henrique? Perguntou Romualdo, agora quase envergonhado. Acho que você deve ir para a sua casa e pensar bastante. Amanhã cedo, faça de conta que está doente para não despertar a curiosidade dos outros. E vamos aguardar os acontecimentos. Não conte nada a mais ninguém e procure parecer natural, escondendo essa tristeza e esse pavor que você tem estampado no rosto. Respondeu-lhe o velho. Está bem, retrucou Romualdo desalentado. Vou seguir o seu conselho. Isso, meu filho, disse o velho. Vá para casa e entregue tudo nas mãos de Deus. Você errou por ser generoso, e isso não deve pesar no seu coração. Enquanto tio Henrique pronunciava essas palavras, Souza viu estirado no chão, logo além da casa, um homem branco que ouvia atentamente o diálogo que se tratava. Tocou o braço de Sálvios e este lhe informou. Eu já o tinha visto, Souza. É um dos sequazes do Barão Macedo. O velho experiente, cheio de manhas, fez com que um dos seus se introduzisse furtivamente sob a proteção da noite, para que ele possa estar informado do movimento da fazenda, a fim de poder organizar os seus planos diabólicos. Você está observando aqui outros frutos da desobediência. Se Romualdo tivesse obedecido estritamente às ordens que recebeu, recolhendo-se à sua casa e guardando o segredo recomendado, as coisas poderiam ajustar-se com mais facilidade. Agora o velho barão vai pôr-se a par de tudo e sabe Deus o que poderá urdir
para complicar a situação de todos. Uma simples negligência, meu amigo, às vezes pode nos arrojar em vulcões de lágrimas. De fato, respondeu Souza, como é difícil viver na terra. Não é bem assim, atalhou Salvius. Difícil é cada um de nós se ajustar ao dever e à disciplina, os dois imperativos maiores para nos garantir a tranquilidade do espírito. O homem negligente e que se entrega à indisciplina mental é foco permanente de complicações. Temos diante de nós duas criaturas igualmente encarnadas. No entanto, as palavras de tio Henrique revelam que são dois espíritos com valores diferentes, cada um em condições de apreender as coisas por um ângulo que lhe é próprio. Levantara-se Romualdo, despedindo-se do amigo e dirigindo-se para sua casa. Tio Henrique deixou-se ficar ainda por alguns momentos pensativo a contemplar o céu aberto. Depois recolheu-se cabisbaixo. Quando tudo se aquietou, o homem que estava deitado no chão virou-se cautelosamente e rastejou por muitos metros até que se levantou e correu na direção das terras do barão, chegando à fazenda ofegante, pois correra ansioso para dar a notícia do que presenciara. Sabia que o barão iria ficar muito feliz com o seu trabalho e certamente o recompensaria regiamente. Procurou Juvencio e relatou-lhe tudo, palavra por palavra, sem omitir inclusive o seu conteúdo emocional. Os olhos do capataz brilhavam de alegria. No sorriso largo que manteve todo o tempo do relato, lhe apareciam os dentes sujos de nicotina. Seu corpo fremia em uma estranha vibração de maldade, antegozando os momentos de euforia que iria dar ao barão. Despedindo o capanga, dirigiu-se presto à casa da fazenda à procura do barão. Este o fez entrar sem delongas para o escritório onde se fecharam. Que houve, Juvencio, para me procurar a estas horas? Perguntou o barão intrigado. Grandes novidades, patrão, grandes novidades! Exclamou eufórico. O Pedro ouviu uma conversa daquele bode velho que chamam de tio Henrique com o capataz da fazenda dos Souzas. E transmitiu o relatório, entremeando-o de novas palavras para dar um efeito maior no espírito do patrão. O barão ouvia-o atentamente. Seus olhos dançavam nas órbitas numa excitação sem limites. À medida que se inteirava das novidades, o seu cérebro doentio trabalhava febrilmente no processo de uma nova trama que aniquilasse o inimigo. Amedrontara o jovem fazendeiro e no primeiro embate já ele se perdera. Não só iria satisfazer-lhe o desejo de surrar o escravo, mas já também arrumara encrenca com os cativos, até que, enfim, pensava, iria ser plantado um poste na fazenda e os negros imundos iriam receber o tratamento que mereciam a chibata. Muito bem, belo trabalho de Pedro. Dê-lhe um salário de gratificação. É justo que os empregados fiéis sejam recompensados, exclamou o barão numa alegria de ódio. Vamos dar mais um golpe naquele moleque pretensioso, continuou. Lembro-me que quando Alberto me propôs a compra de Ismália,
eu lhe disse que não a podia vender porque você gostava dela. Muito bem. Amanhã, logo cedinho, você se apresente na fazenda dos Souzas, procurando serviço. Diga que eu lhe despedi porque você se opôs a que eu envenenasse Ismália e foi expulso do serviço. À medida que instruía o capataz, os olhos do barão abriam-se desmesuradamente, retratando-lhe a sanha assassina, a maldade sem limites. Arquitetava um plano diabólico e contava que Alberto cairia na armadilha. Explicou todos os detalhes da trama ao cúmplice. Conto com você, Juvencio, disse o barão, despedindo-se. Tome muita cautela para não se deixar trair. O moço é inteligente e pode desconfiar facilmente. Se você conseguir, prometeu solene, dou-lhe o salário de 1 ano como recompensa. E, a propósito, disse afinal o barão, coloque um pouco de veneno em uma xícara com café e dê àquela negra louca, assim não nos aborrece mais. Depois que o espião do barão se diluiu no manto da noite, rumo à fazenda onde trabalhava, Souza sentou-se na grama, defronte à habitação de tio Henrique, junto de Salvius. Estava muito preocupado. Conhecia as manhas do barão, como conhecia a sua capacidade de odiar e a sua obsessão em destruir a comunidade da fazenda. Alberto não era parada para o barão. Era bem formado, sem dúvida. Tinha a mansidão das pombas, mas faltava-lhe a malícia da serpente para a sua defesa. Estou preocupado, Salvius, disse ao amigo. Pondo-se a par do que se passou hoje aqui, o barão verá que ganhou a primeira batalha e se arrumará agora para voltar à carga. Sabe Deus o que aquela mente doentia pode arquitetar. Realmente, respondeu o mentor, a situação poderá se complicar caso o barão se anime para novas investidas. Geralmente os corações generosos não sabem se defender do mal porque não cogitaram dele. Acostumados a viverem espontaneamente junto da sinceridade, relaxam a vigilância que aparentemente não se torna necessária. Aprendem a confiar nos outros e só descobrem que os outros mentem quando caem em uma grande desilusão. Quanto seja perigoso, temos que admitir, meu amigo, que é preferível viver assim, confiando, pois a desconfiança nos que nos cercam gera inquietação constante. Os mais complicados processos patológicos da mente têm sua etiologia na desconfiança habitual. O homem vive nesse clima como um animal encurralado, divisando caçadores imaginários que o querem abater, e no delírio dessa perseguição cria um mundo de angústias e incertezas. Salvius falava calma e pausadamente, como se quisesse que Souza se impregnasse com suas palavras e se conformasse com o risco dos familiares. A dúvida, continuou, é um ácido destruidor que ataca o espírito, consumindo suas energias superiores. É um polarizador de todas as energias negativas que nos circundam, assim como é uma usina de inquietação, libertando poderosas correntes
de antipatia e de perturbação. Eu entendo, Salve-os, atalhou Souza respeitoso. Contudo, não podemos nos entregar como cordeiros ao cutelo quando em nossas mãos permanecem a segurança e a felicidade de muitas vidas. Esse é outro problema, Souza, redarguiu Salve-os bondosamente. Os cristãos dos primeiros tempos caminhavam para o circo em grandes levas, apesar de estarem a serviço de Jesus, e não tenho notícias de que houve providências no plano espiritual para afastar-lhes o suplício do testemunho. As forças da vida não funcionam como nossa cabeça. Elas são eternas e justas, e cada um de nós palmilha os próprios caminhos, colhendo o resultado das próprias semeaduras. Não podemos penetrar nas profundezas de cada consciência para sondar-lhe as rotas do destino, e em razão disso, quando catalogamos um acontecimento como deplorável e injusto, aquele momento pode estar sendo um auge de suprema felicidade para a redenção do espírito, que nesses passos tem oportunidade de ressarcir débitos do passado. O que é bom e o que é mal nós podemos definir com os velhos padrões da terra, de acordo com a alegria ou o sofrimento que nos causam. Todavia, o que é justo e o que é injusto são definições que nos escapam ao entendimento por desconhecermos os autos do processo kármico. Quer dizer então, Salve-os, que devemos sempre deixar cada um entregue a si mesmo? Quando estava na carne, muitas vezes dei ou recebi ajuda que resolveram situações difíceis. Não é correto que nos ajudemos uns aos outros? Disse Souza, cortando a manifestação do amigo. Bem, Souza, respondeu Salve-os, esse é um processo que vige em todo o universo, porquanto nada há na vida que subsista por si mesmo. Há uma interdependência em tudo que nos obriga a nos atendermos uns aos outros. O lírio puro e alvo geralmente tem aos seus pés na lama e dela tira o próprio sustento. Os excrementos dos animais garantem às plantas valiosa nutrição que as torna mais produtivas. Em determinados momentos, o homem considerado mais insignificante pode ajudar o tido como sendo mais poderoso. Há pouco não me reportava ao abandono dos nossos irmãos, mas à necessidade de não interferir em suas vidas, furtando-lhes as oportunidades da experiência. As decisões são de cada um, porque elas representam o momento em que o espírito extravasará os próprios problemas e resolverá suas complicadas necessidades interiores. Você já sabe que as pessoas que nos cercam são personagens de um mesmo drama e que nos inclinamos para cada uma de acordo com as reminiscências de experiências pretéritas que estão arquivadas em nosso inconsciente. Em razão disso, as nossas decisões têm vinculação com uma realidade que não nos é dado perceber. Você tem muito tempo para constatar isso. Já que você falou em ajuda, continuou o mentor. Aguardemos aqui mais alguns instantes e assim que tio Henrique desprender-se do vaso físico, vamos ter um entendimento com Alberto
a fim de encorajá-lo para as lutas de amanhã. E por que necessitamos da presença de tio Henrique? Perguntou Souza, curioso. Porque, sendo um espírito de grande evolução e reencarnado, além de nos ajudar no esclarecimento, fornecerá energias para que Alberto me assinale a presença, respondeu Salvius. De fato, mais alguns instantes e tio Henrique se juntava a eles, abraçando-os. Souza, notando-lhes a camaradagem, teve a impressão de que se conheciam há muito tempo e ia mesmo perguntar quando o mentor, lendo-lhe os pensamentos, esclareceu. Ainda há pouco, Souza, eu lhe afirmei que as pessoas que convivem conosco são personagens de uma mesma história. Todos nós estamos ligados por laços do passado. Desde há muito sou frequentador do seu ambiente familiar e muitas vezes, sem que você possa recordar-se, tivemos encontros iguais a este. Não foi o acaso que nos ligou em um quarto de hospital, nem é de alguns dias essa corrente de simpatia e compreensão que nos une, fazendo com que nos confiemos mutuamente. O amor não é floração passageira que a primavera põe em canto. É como o carvão da terra que precisa dos séculos para se transformar em diamante e a aspereza do buril para transmudar-se em joia. Da mesma forma, a gestação do ódio é longa e se funda em realidade de ontem. O velho Barão Macedo não odeia os Souzas só porque os Souzas tratam bem os escravos. Isso é apenas o pretexto para derramar seu ódio. Aqui se reuniram muitos dos seus inimigos do passado e digo-lhe com toda a segurança, olhando as coisas do lado do espírito, que quem corre maior perigo é ele mesmo, porquanto serão necessários muitos séculos para que esta situação se repita e ele possa encetar o reajuste com o grupo que continua a odiar. Mas vamos ao encontro de Alberto. Finalizou Salvius para que a curiosidade de Souza não caminhasse por trilhas inoportunas. Os três dirigiram-se para o quarto de Alberto. O moço, poderosamente ligado ao corpo, se debatia em pesadelos angustiosos. As emoções do dia foram violentas e desencadearam tamanha exaustão em seu espírito, deixando-o comunal sem leme em noite procelosa. Tio Henrique aproximou-se dele e aplicou-lhe passes lentos ao longo de todo o corpo. À medida que a operação se alongava, o moço ia serenando, aquietando-se, e dentro de breves momentos, seu espírito começou a desprender-se do veículo físico, pondo-se de pé. Tio Henrique envolvia-o paternalmente nos braços, transmitindo-lhe poderosos jatos de forças. O jovem foi ganhando lucidez e assinalou a presença dos visitantes. Ao ver o pai, arrojou-se em seus braços soluçante. Salvius dirigiu significativo olhar a Souza, como a preveni-lo da necessidade do equilíbrio que ajuda. Tem calma, querido filho, disse-lhe Souza com ternura. A tempestade passará em breve e tudo voltará à tranquilidade de sempre. Aprendamos a confiar na misericórdia de Deus, que nos ampara sempre, e entreguemos-lhes a solução dos nossos problemas. Enxuga as lágrimas de desespero. Estamos aqui para ajudá-lo e tudo há de terminar bem.
Sálvios aproximou-se e libertou-o dos braços do pai, percebendo a emoção de Sousa. Vamos, meu rapaz, disse o mentor em seguida. É preciso que você cobre ânimo, pois a luta continuará e sem que erga a sua fortaleza interior, será muito difícil suportar as batalhas que virão. Viemos recomendar-lhe muito cuidado para amanhã. O barão está a par do que se passou aqui hoje e certamente voltará à carga. Vamos sair juntos para o campo e orarmos para que você se fortaleça e desperte mais encorajado e lúcido. Estamos atravessando momentos de grandes testemunhos e é necessário vivê-los da melhor maneira possível para que a oportunidade não se perca. Alberto sustentou-se nos ombros do pai e de tio Henrique, saindo os quatro em demanda de um recanto onde entregaram-se à oração e ao entendimento. Alberto despertou mais calmo, sentia-se aliviado. Tivera uma noite tranquila, pensou, que lhe trouxera o benefício da serenidade. Sentia-se encorajado para enfrentar os problemas que o dia lhe trazia. Foi ao café matinal, envolvido por esse clima de tranquilidade interior, confiante de que os minutos do dia lhe trariam soluções adequadas para a contingência que lhe sobreviera. Ainda não tinha terminado o rápido repasto quando Benedita veio informá-lo de que um branco, o capataz do barão Macedo, estava à porta e queria falar-lhe. Para sua surpresa, não se inquietou. Continuou a tomar seu café e, ao terminá-lo, foi ao encontro do visitante. Atendeu-o à porta mesmo. O dia já avançara bastante. O sol derramava seus raios luminosos, vestindo de beleza os canteiros floridos que circundavam a casa, conquanto persistisse ainda a amenidade da manhã e a vegetação permanecesse molhada do orvalho generoso da madrugada. Juvencio trazia em uma das mãos uma mochila de roupas, surrada e suja de terra, que a fizera avermelhar-se. Na outra mão, enrolado em algumas voltas presas entre os dedos, portava uma chibata. Era o seu instrumento de trabalho, o seu ganha-pão. Parecia uma serpente terrível. Era um chicote verdadeiramente perigoso, feito de couro cru, pacientemente trançado e terminado com um nó de muitas pontas. Podia-se notar pelas manchas escuras que apresentava que seu dono não cuidava de limpar o sangue que as chibatadas arrancavam, pois isso era, para os capatazes, como que os louros do seu mistério e o testemunho da sua eficiência. Tinha a barba por fazer já de alguns dias, o que lhe dava, juntamente com o detalhe do cabelo negro e despenteado, um aspecto desagradável. Seus olhos eram pequenos e duros, como os das cobras venenosas, postos a pequena distância um do outro. Seus braços eram fortes, como dois troncos de árvore, e as mãos longas e pesadas. Trajava uma roupa escura e mal cuidada. Seu aspecto era sinistro e desagradável. Estava de pé diante da pequena escada de tijolos à vista que se dispunha para acesso à porta da moradia. Ao abrir a porta e defrontá-lo, Alberto sentiu um certo mal-estar.
Na verdade, aquele homem irradiava perturbação já pela sua própria aparência, já pela sua disposição interior, que era um poço de maldade ao qual de há muito não chegavam os raios luminosos do menor brilho do amor. Bom dia, senhor Juvencio, disse Alberto polidamente desde logo. Em que posso servi-lo? Fui despedido pelo barão Macedo e estou à procura de serviço, respondeu o homem depois de corresponder-lhe ao cumprimento. Tive um desentendimento sério com o barão e achei melhor, antes de ir-me para outras bandas, vir oferecer meus préstimos ao Senhor, porque, sabendo as intenções do velho e reconhecendo-lhe os métodos da maldade, poderia ajudar o Senhor na situação atual. Não entendo o que diz, respondeu Alberto, algo surpreendido. É fácil, respondeu Juvencio. O barão quer uma desforra com o Senhor e vai cumprir a promessa que lhe fez ontem à tardinha. Isso trará, sem dúvida, complicações difíceis, e eu saberia como ajudá-lo a enfrentar a sua ira. Perdoe-me a indiscrição, retrucou o jovem, mas que espécie de desentendimento teve você com o barão Macedo? Eu gostava muito de uma escrava que o barão possuía, de nome Ismália, e ontem à noite ele pediu-me para envenená-la. Não só recusei-me a isso, como me revoltei diante da sua decisão e tivemos uma discussão violenta. Não fossem as pessoas que apareceram em razão do barulho provocado pelas palavras ásperas que trocamos, e acho que teria chicoteado e morto aquela velha víbora que não tem o mínimo respeito pela vida e pelos sentimentos dos outros. Sei que não tenho muito direito de falar em bondade, porém, meu comportamento ingrato resulta do meu trabalho e da necessidade de cumprir as ordens dos meus superiores. Isso não quer dizer que eu não tenha sentimentos e não goste de ninguém. Finalizou Juvencio, procurando demonstrar uma falsa humildade que não se casava com a sua fama e com seu aspecto. Alberto ouvia as suas palavras atentamente, procurando pesá-las e senti-las para descobrir o seu verdadeiro conteúdo. Lembrou-se da referência que o barão Macedo fizera ao amor do capataz à escrava Ismália e inclinou-se a aceitar o que o homem lhe relatava. Não simpatizava com Juvencio e nem mesmo a sua manifestação, que procurara aparentar alguma humildade, não lhe modificara o sentimento. Mas, senhor Juvencio, nunca tivemos aqui um capataz branco e nunca usamos esse instrumento que você carrega nas mãos, respondeu Alberto, indicando o chicote que prendia em grosso rolo a partir das mãos robustas do capataz. Bem, mas eu sei que a melhor solução para o senhor resolver o caso criado pelo barão Macedo, se o senhor me perdoa apreciar o assunto, será castigar o seu escravo, e penso que poderia servi-lo para isso. Ademais, também sei trabalhar sem o chicote e obedecer ordens brandas. Tenho longa experiência nos trabalhos da terra e poderia auxiliá-lo decentemente. Alberto, que havia por momentos esquecido seu problema, sentiu abrir-se a perspectiva de uma solução e considerou as últimas palavras do homem. Realmente, pensou, o capataz faz o que mandam, é um mero executor e não podia deixar de ter fundamento
a consideração de que, recebendo ordens benignas, um homem pudesse deixar de cumpri-las, estando em situação de subalternidade. Fez Juvencio entrar em seu gabinete. Acomodaram-se e Alberto procurou estabelecer uma conversação que lhe assegurasse maior certeza acerca daquele homem. Senhor Juvencio, disse o moço, se eu tivesse a segurança de que você pudesse se ajustar ao nosso modo de dirigir a fazenda, talvez pudesse contratá-lo, pelo menos para um período experimental. Devo confessar que levo a sério as ameaças do Barão Macedo e não desconheço a sua força, mas não o temo e sei que poderemos enfrentá-lo. Todavia, como não é do nosso feitio guerrear com qualquer pessoa que seja, estimava encontrar uma solução pacífica. Juvencio acompanhou as palavras de Alberto com uma profunda alegria interior. Percebera que ganhara terreno e, se mantivesse essa conquista inicial, acabaria por triunfar. Pode confiar em mim, atalhou o homem com segurança. Estou acostumado a obedecer e, se sou capaz de obedecer até às ordens mais duras e ingratas, com muito maior prazer e eficiência, poderia atender às ordens que provenha da sua conhecida generosidade. Ser-me-á muito mais fácil, aliás, cumprir ordens benignas do que atender às exigências de maldade. De outra parte, Dr. Alberto, o Barão Macedo está disposto a tudo e creio que poderei ajudá-lo com eficiência a resolver esse problema, seja qual seja o caminho que o senhor tomar, conquanto se me permite a ousadia, creio que o mais fácil seria o de castigar o seu escravo, pois isso bastaria ao barão que espera há mais de 20 anos que um negro seja castigado nesta fazenda. Na verdade, Juvencio, é para essa solução que me inclino, embora saiba que Juvenal é inocente. Essa seria a sua primeira tarefa e certamente a última desse gênero, porquanto jamais isso se repetirá nesta fazenda. Respondeu Alberto, já muito menos reservado e deixando-se envolver pelos protestos de obediência do capataz e pela possibilidade de encontrar alguém que aplicasse a punição em Juvenal. Muito obrigado, Dr. Alberto, respondeu Juvencio triunfante e aparentando um entusiasmo de reconhecimento. O senhor não se arrependerá. Não vamos nem falar em salário. Depois o senhor verá o quanto mereço ganhar e aceitarei o que houver por bem me pagar. Se achar a qualquer momento que não presto para servi-lo, pode dizer-me e o deixarei livre de qualquer compromisso. Vamos experimentar. Vou mandar preparar-lhe uma casa que temos isolada da colônia dos trabalhadores, onde o senhor possa se instalar hoje e amanhã cedo o apresentarei às turmas de trabalho. Nesse caso, vou apanhar o resto de minhas coisas que deixei no armazém da estrada e na fazenda do barão, e à tarde virei para cá. Se o senhor me der licença, vou tomar desde já as providências para não perder tempo. Alberto o despediu e Juvencio, radiante, ganhou a estrada, ansioso de contar ao barão Macedo a sua vitória e a porta formidável que abrira para a realização dos desejos longamente refreados do velho escravocrata.
Francisco havia viajado por alguns dias para a cidade, onde fora remeter recursos para atender às despesas de Cidália e providenciar algumas compras de materiais. E nesse dia, a que nos reportamos, logo depois que Juvencio deixara a fazenda, chegava ele de viagem. Quando entrou em casa, Dona Maria Cristina acabava de reunir-se a Alberto, que a chamara para comunicar-lhe a sua decisão de contratar os serviços de Juvencio. Após os cumprimentos que a presença do jovem generoso inundou de alegria, seu irmão o convidou a sentar-se para pôr-se a par dos últimos acontecimentos. Alberto relatou-lhe calma e minuciosamente a intriga do barão, a conversa com Romualdo. Francisco ouvia tudo silenciosamente, mas em profunda revolta. Quase não podia acreditar no que o irmão dizia. Era como se estivesse tendo um pesadelo terrível. Quando Alberto acabava de mencionar o episódio com Romualdo, o moço não se conteve. Mas, Alberto, isso tudo é um absurdo. Você não pode mandar castigar Juvenal por algo que não fez. Tenho certeza de que ele é incapaz disso. Muito menos, meu irmão, você poderia ter destituído Romualdo da sua condição de capataz, depois de tudo quanto ele nos fez de bom. Papai o amava profundamente e sempre tivemos nele o nosso braço direito para os trabalhos desta fazenda. Perdoe-me, caro irmão, mas isto me deixa muito triste e me dá a liberdade de dizer-lhe que você errou redondamente nas suas decisões. Isso contraria tudo quanto nosso pai nos ensinou. E não será pela impertinência desse assassino Barão Macedo que iremos arruinar as nossas vidas e a vida dessa pobre gente. Não se pisa assim sobre princípios que sempre foram a razão da nossa vida para fugir à necessidade de se atender à situação de um momento. Hoje é o medo. Amanhã será o remorso. Por Deus, mamãe, diga que isso tudo não é verdade e não vai ser assim. Arrematou o jovem desesperado, voltando-se para a genitora. Dona Maria Cristina, que desde o dia anterior estava preocupada com a reação de Francisco, o qual, conquanto inexperiente, era de uma generosidade sem limites, acompanhava no relato de Alberto e na explosão de Francisco as emoções deste, sentindo desde logo que o desentendimento entre os irmãos não tardaria. Alberto ouvia as palavras de Francisco profundamente irritado, tanto que se sentia incapaz de falar dada a emoção que o invadia. O coronel Souza e Sálvio chegavam no recinto, surpreendendo o clima expectante e perigoso que se formara ao redor daquelas criaturas irmanadas numa experiência a atravessar dolorosa crise. Chegaram a ouvir as últimas palavras de Francisco e Souza inquietou-se. Salve-os, disse ele ao amigo. Ao que parece, as coisas caminham por aqui para um desfecho inoportuno. Uma vez quebrada a unidade familiar, será muito mais difícil resolver satisfatoriamente os problemas do momento. É verdade, respondeu Sálvios calmamente. A indignação de Francisco está produzindo a irritação de Alberto e as duas posições negativas, se não contornadas, poderão chocar-se lamentavelmente num confronto de resultados
indesejáveis. Ajudemos sua esposa. Sálvios aproximou-se de Dona Maria Cristina e tocou-a a fim de ajudá-la na mediação que se fazia urgente, enquanto Alberto não encontrava forças para contestar o irmão. Francisco, meu filho, disse a nobre senhora com ternura, não tire conclusões apressadas, nem condene assim seu irmão. Nós todos continuamos fiéis aos nossos princípios, e nenhum de nós se transformou de um momento para o outro em algoz imperioso. A verdade é que nos surgiu uma situação inesperada, urdida pelo ódio de um velho inimigo da família, o qual viu-se abrir a sua melhor oportunidade de vingança. Pesamos muito o caminho a tomar e como devíamos, necessariamente, tomar um rumo, aceitamos a eventualidade de seguir o que nos pareceu o mal menor. Você, meu filho, é generoso e justo e com muita razão não pode aceitar a solução dolorosa que encontramos. Mas é preciso que você se lembre sempre que o bem coletivo deriva do sacrifício pessoal de muitos que se sujeitam a aceitarem, com renúncia e desprendimento, as imposições quase sempre dolorosas do sacrifício das próprias aspirações. Bondade e justiça não se alcançam tão só com o desejo de obtê-las, mas, e principalmente, com a compreensão do que elas representam por si mesmas, para cada um e para todos. Não estamos sendo nem bons e nem justos para com Juvenal. Acima do sacrifício que nos cabe no momento, colocamos o interesse geral. Seria justo deixar que o barão Macedo com seus sequazes invadissem nossa propriedade e num confronto armado que seria inevitável e no qual estaríamos inferiorizados, muitos morressem e se destruísse todo esse patrimônio que serve a todos? Sei que é muito amarga a solução que concertamos, contudo, meu filho, serão apenas sacrifícios pessoais. Quantas e quantas vezes aceitamos outras soluções que doem mais do que chibatadas e, ao invés de nos deixarem marcas no corpo, deixam cicatrizes nos nossos corações? As mesmas interrogações angustiantes que você fez, nós estamos fazendo a nós mesmos desde ontem. E o mesmo sofrimento que você está experimentando nos tortura a mim e ao seu irmão. Por isso, meu filho, acalme-se e seja ponderado. As palavras da genitora tiveram o condão de mudar a posição dos dois rapazes. Francisco, sem soluçar, deixava as lágrimas correrem pela face que o sol do campo amorenara ao seu contato diário com a natureza. Alberto amainara a própria irritação, considerando ante as palavras da genitora a bondade e a surpresa de Francisco. O coronel Souza estava comovido e mais confortado, vendo os espíritos dos familiares se desarmarem. Salve-os, disse ele dirigindo-se ao amigo espiritual. Obrigado pela intervenção precisa que possibilitou essa volta ao entendimento. Tive por momentos medo de que se desencadeasse uma tempestade terrível entre os meus familiares. Não me agradeça por nada, retrucou Salve-os sem afetação. Agradeça a você mesmo
que sempre soube semear bons sentimentos em sua casa. Nós, os espíritos, no socorro aos encarnados, podemos apenas supri-los de energias equilibrantes. Contudo, as soluções que encontram e a manifestação da sua vontade advém de si mesmos do que são. Não temos o poder de mudar-lhes os sentimentos e nem o direito de impor-lhes decisões. Isso representa a realidade de cada um e o livre-arbítrio que é inerente a cada alma pela misericórdia de Deus. Depois de breve pausa que se fez entre os encarnados, foi Alberto quem tomou a palavra. Estamos, Francisco, assumindo muitos riscos, conscientes deles e sujeitando-nos aos seus resultados. Agora mesmo, quando você chegava, chamei mamãe para comunicar-lhe uma minha decisão não menos arriscada. Esteve aqui hoje pedindo serviço o Juvencio, capataz do Barão Macedo, que se disse despedido em virtude do patrão ter-lhe ordenado que envenenasse a escrava Ismália, e ele ter se recusado. A moça foi sacrificada, e não esqueça você que fomos nós, tentando um gesto de bondade, quem começamos todo esse drama que o velho barão está aproveitando como meio de vingança. Se nós não tivéssemos tido a ingenuidade de tentar a compra da escrava para atender ao amor de Juvenal, nada disso estaria acontecendo. Por um louvável gesto de bondade, já foi sacrificada uma vida e vai ser cometida uma injustiça de consequências imprevisíveis. De outra parte, a raiz dessa complicação está chantada num sentimento muito justo de Juvenal, que deixou prender o seu coração a um amor do qual ninguém poderia prever esse desfecho. Vi-me na contingência de contratar Juvencio, que sabemos desalmado e inconveniente, porque um dos nossos, sem tentar compreender os nossos problemas, recusou-se a fazer o seu papel aplicando a pena em Juvenal. Veja bem que em todos os nossos gestos há uma nota de bondade e, no entanto, a cada passo caminhamos para situações mais difíceis. Amanhã, Juvencio começará a trabalhar. Terá que plantar um poste no pátio da fazenda e à noite aplicará o castigo em Juvenal. Nestas alturas não temos outro caminho e aconselho a você que volte para a cidade e hospede-se no hotel por alguns dias, a fim de que não sofra desnecessariamente com o espetáculo que teremos de enfrentar. Peço mesmo encarecidamente que você retorne desde já. Finalizou Alberto, olhando significativamente para a genitora, como a pedir-lhe que o apoiasse no convencimento da partida do irmão. Sousa ouvia as explicações de Alberto com desagrado, conquanto não pudessem considerá-las fora de propósito. A verdade era aquela mesma, contudo, a presença de Juvencio na fazenda lhe infundia medo e duvidava da sua sinceridade, tendo a certeza de que era um ardil do Barão Macedo, preparado após a oitiva pelo seu comparsa da conversa entre Romualdo e tio Henrique. É verdade, Sousa, atalhou Salvius para completar seu pensamento. Juvencio vem a mando do barão para infiltrar-se como se infiltrou na fazenda e ser um instrumento de sua vingança. A única verdade na história que contou é a morte de Ismália, que foi envenenada ontem à noite, depois de terríveis humilhações.
Alberto, não obstante desconfiado, não percebeu o jogo e aceitou o trabalho do capataz, tendo em vista a necessidade de encontrar alguém que faça o indesejável trabalho que Romualdo recusou. Há um paradoxo nisso tudo. Quando o sentimento de bondade ajuda a proliferação do mal, mas há também, por detrás dessa sequência, reservas sutis que emergem do passado, conduzindo essas almas para testemunhos inevitáveis dentro do calendário kármico. Você será ainda constrangido a ver muitas coisas tristes. Contudo, as compreenderá e saberá que cada um de nós traça os próprios caminhos e prepara os próprios resultados, bons ou maus. Foi Dona Maria Cristina quem retomou a palavra logo depois que Alberto silenciou. Estamos mesmo assumindo novo risco. Esse homem contratado é um desalmado e, se não for vigiado, pode nos causar complicações. Resta ainda a possibilidade de que esteja a serviço do barão, instruído por ele para agir entre nós. E bom, Francisco, que você atenda às ponderações de seu irmão e retome para a cidade imediatamente, evitando ferir seu coração generoso com o drama que estamos vivendo. Sei que, mesmo ausente, você estará sofrendo conosco, todavia não guardará na lembrança as cenas degradantes que não irá presenciar. Finalizou a genitora, olhando o filho bem nos olhos. Está bem, mamãe. Voltarei imediatamente. Acho que não suportaria ver Juvenal ser injustamente castigado por aquele brutamontes. Espero que Deus nos ajude para que não advenham outros males. Entendo agora com mais clareza a situação que atravessamos e sinto muito por ter sido por minha causa, ao pedir as providências de Alberto, que tudo isso esteja acontecendo. As malas de Francisco nem chegaram a ser desfeitas. Uma hora depois estava de retorno à cidade, partindo cheio de preocupações e deixando seus familiares mais confortados por poderem ter-lhe poupado o que estava por vir. Alberto e Dona Maria Cristina voltaram aos seus afazeres. Do outro lado da vida, Sousa e Sálvios retiraram-se da casa grande para andarem pela propriedade e pelos campos. Pela manhã, depois que acertou com Alberto seu emprego, saiu Juvencio diretamente para a propriedade do Barão Macedo. Escusado dizer da sua alegria doentia por ter conseguido se infiltrar na propriedade dos Sousas e ser o braço vingador do velho barão. Antegozava os flagelos que imporia aos escravos e particularmente fixava seu interesse no episódio do dia seguinte, quando iria plantar um poste e pela primeira vez em 5 lustros surrar um dos cativos do coronel. Ia inquieto e assolava a montaria no afã de chegar o mais rápido possível até o barão. Queria despejar toda aquela informação preciosa que repletaria o velho sanguinário de satisfação. Não podia conter-se e pelo caminho galopando falava alto consigo mesmo e ria como um dementado, mostrando os dentes sujos fincados entre os 2 lábios grossos e úmidos de baba. Enfim chegou. Desceu quase de um pulo de sobre a sela do animal. Estava ofegante. Parecia ter coberto o percurso a pé, tal a sua ansiedade em transmitir a notícia que para eles era uma vitória retumbante.
O barão, ao vê-lo, até assustou-se. Fê-lo entrar e foram precisos alguns minutos diante da insistência do barão para que falasse, tal a emoção de que estava possuído. Afinal, lhe saiu a voz e relatou ao velho toda a conversa que mantivera com Alberto, inclusive a sua contratação. Era de se verem as emoções e os olhares que trocavam aquelas duas almas diabólicas diante das perspectivas de desencadearem o mal e a morte na comunidade dos Sousas. Nem dois venturosos que tivessem descoberto um rico filão de ouro exultariam tanto quanto aqueles dois homens que se alimentavam de ódio e de destruição. Muito bem, meu rapaz, exclamou o barão com um sorriso diabólico e com uma alegria criminosa que lhe dava um aspecto de imensa felicidade interior. Chegou, enfim, a nossa vez. Quem diria que um dos nossos iria até lá àquela propriedade maldita para com as próprias mãos fazer nossa vingança? Deus é grande, Juvencio, Deus é grande. Pois é, como lhe digo, patrão, amanhã plantarei o tronco e à noite, penso eu, vou arrebentar aquele negrinho no chicote. Atalhou Juvencio, procurando agradar o patrão. Isso mesmo, Juvencio. E bata forte, bata com toda a força que você puder. Triture as costas do negro. O seu braço deve transmitir todo o meu ódio àquela gente. E depois, como capataz da fazenda, não dê tréguas aos escravos. Faça intrigas e castigue o quanto puder. Quase gritou o barão com a boca espumante de uma estranha volúpia, olhos quase a saltar-lhe as das órbitas e punhos cerrados. Pode deixar, patrão, pode deixar que eu sei como tratar essa gente imunda. De mais a mais, o Dr. Alberto é um bobo, uma criança inexperiente, que não enxerga um palmo diante do nariz. Disse Juvencio, animado pela euforia do patrão. Mas, meu rapaz, seja esperto. Aparente bondade, compreensão. Trate bem os negros, principalmente diante dos fazendeiros. E à medida que surgirem as oportunidades, leve-os ao tronco e bata forte. Bata para matar. Finalizou o barão, esmurrando a mesa à sua frente.